O que começou como uma pesquisa do grupo Narrativas da Vida Moderna na Cultura Midiática do Departamento de Comunicação se transformou em oficinas de escrita para jovens da favela da Rocinha e do Morro da Providência. A experiência acabou rendendo um livro de quadrinhos e 2 curta-metragens. A Gamboa, aqui o bairro, vai ser considerado o epicentro. O centro da revolta da vacina é aqui. As pessoas que moram lá do outro lado, para passar, em vez de passar por debaixo do túnel, passava de teleférico. Então o acesso era ótimo. Nas 2 favelas, as oficinas foram divididas em 4 momentos: encontros com a leitura, memórias em quadrinhos, história, memória e identidade e memória e audiovisual. O Instituto Interdisciplinar de Leitura, o ILER, ministrou a oficina Encontros com a Leitura. Os curta-metragens foram realizados pelos alunos da Fundação Darcy Vargas na oficina Memória e Audiovisual. Animada para ver o resultado do projeto, a Maria Gabriela relembrou como foi seu começo na Fundação Darcy Vargas. Uma prima minha estudava já na fundação há muito tempo e ela indicou a escola para minha mãe. Minha mãe me botou lá. Eu a princípio não queria, porque eu gostava da minha outra escola, mas eu me acostumei e gostei bastante de lá. É uma escola boa, que me deu essa oportunidade, coisa que eu não tinha na outra escola, era mais desorganizado. E eu tô gostando muito de fazer parte do projeto. Hoje eu tive umas outras coisas para fazer, desmarquei tudo para vir e tô ansiosa para ver como é que ficou o projeto. A ideia de contar as vivências de jovens da favela a partir de suas memórias é resultado da iniciativa dos departamentos de História e Comunicação, do Núcleo de Estudos e Ação Mundo da Juventude, o NEAM, além da Fundação Darcy Vargas e da Escola Municipal Francisco de Paula Brito. O projeto foi contemplado em um edital do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades da PUC-Rio em 2020. No encerramento das oficinas, o reitor celebrou o trabalho coletivo. Eu conto com jovens. Eu desejo que os jovens transformem essa universidade num lugar realmente democrático. A professora Alessandra Cruz, que integra o grupo de pesquisa Narrativas da Vida Moderna na Cultura Midiática, conta que, inicialmente, o núcleo do projeto era a favela da Rocinha, mas após o edital, o Departamento de História, que já pesquisava o Morro da Providência em seus estudos, se uniu ao Departamento de Comunicação, ampliando o escopo das oficinas. A gente começou a idealizar o projeto pensando em fazer oficinas de quadrinhos em que os alunos contassem um pouco as suas memórias do território, entendendo que essa história não é contada, né? A gente tem a história que eles recebem nos livros, que não é a história oficial, não é a história deles, eles não se veem representados nessas histórias. O coletivo Museu Sankofa, Memória e História da Rocinha, que já tem uma longa parceria com alguns departamentos da PUC, ajudou na organização das oficinas. Fazer com que esse projeto os alunos pudessem escrever, pesquisar sobre as memórias e histórias, é justamente contrapor a história oficial que não fala da realidade das favelas, não é? Ou quando fala de maneira só pejorativa. E eu vejo quanto que foi importante para os alunos e descobrir um pouquinho, não é, um recortezinho dessas memórias e histórias, não só da Rocinha também, como os alunos da Providência, né, tiveram essas informações também. É importantíssimo. Os filmes mostram histórias da região central do Rio. Um dos curtas-metragens retrata o descaso com o abandono do teleférico e do transporte no Morro da Providência. Com a volta do teleférico, você vê, vai melhorar bastante, né? Porque isso aqui abandonado é horrível. Né? Porque antes, isso aqui quando era uma quadra, era uma praça, era usado pela comunidade. O outro revela o impacto da revolta da vacina na região da Gamboa. Transformar a cidade do Rio de Janeiro numa cidade mais limpa. Transformar a cidade do Rio de Janeiro numa cidade, nos moldes, inclusive, de Paris. A gente está munido dessa questão crítica em torno do que é aquilo que a gente vê em todo tipo de, mais do que cinema, né? Mas de todo tipo de imagem, movimento, de audiovisual. É uma questão muito relevante. Então isso, partindo enquanto ponto primeiro assim, dessa disciplina, é a coisa mais principal. E na medida que a gente observa a potência que a gente tem de ter um celular para gravar, que a gente tem em relação aos meios que por vezes passam meio banalizados, mas que ainda assim são possíveis de registrar, é uma coisa muito, muito importante. Parceiro de trabalho de Ziraldo há mais de 30 anos, o cartunista Mig Mendes participou da oficina Memórias em Quadrinhos, ajudando a trabalhar a variedade estética nos traços dos desenhos. A gente combinou assim, cada aluno participante vai fazer, se possível, claro, não é obrigado, mas se possível, 4 páginas de uma história. E que essa história que vai ter que partir de alguma memória, alguma coisa que ele está vendo, que ele viu no passado, que ele está sentindo da sua comunidade ou do seu entorno, né? Porque a gente queria fazer como produto final
uma revista que tivesse fosse uma coletânea de histórias feitas por jovens falando das suas comunidades.